Estamos de volta para o terceiro e último bloco da entrevista com Rodrigo Koblitz, candidato do PSOL à Prefeitura de Teresópolis nas eleições do próximo dia 15 de novembro. Está chegando, hein? Prepare já aí o seu título de eleitor ou sua carteira de identidade. Também tem um título de eleitor online que você pode baixar, né? Então, já se prepare tudo. No dia também é interessante você levar sua própria caneta, né? Se puder lá para assinar. Então, já se prepare aí porque está chegando, falta pouquinho. E a gente aqui na Diário TV está te ajudando, está passo a passo trazendo as informações para você, trazendo os candidatos aqui para ajudar você a entender mais as propostas. A gente tem aqui esse distanciamento, né? Na TV parece menos, mas a gente está aqui com um distanciamento bom para cumprir aí a prevenção da pandemia do coronavírus, respeitando bem todos os limites aí que a gente pode respeitar. Os candidatos só podem trazer um assessor no máximo, só aqui dentro do estúdio é só o apresentador, o entrevistado e no máximo um assessor. Então, é essa a regra máxima para poder a gente respeitar toda a qualidade, toda a prevenção possível e prestar atenção apenas mesmo nas propostas. Como eu disse, a questão aqui do trabalho é sempre propositivo nessas entrevistas e o Rodrigo Koblitz está aqui, já destacamos em 2 blocos aqui muito bem elaborados, muito bem trazidos aqui as ideias, as sugestões e tudo que ele pretende implantar no eventual governo, ele vencendo as eleições no dia 15 de novembro aqui em Teresópolis. Vamos então para o terceiro bloco, começa a valer o tempo. Rodrigo, uma das coisas que você falou é a questão que da empregabilidade, que pode levar a cidade adiante também, é essa questão do saneamento básico, né? Saneamento básico é uma questão, como eu digo aqui, já disse nas outras entrevistas, uma questão espinhosa em Teresópolis. Tem vários laços que precisam ser amarrados ainda, que estão muito soltos. E várias legislações que estão correndo aí a nível federal, inclusive, e que não chegaram aqui em Teresópolis, né? Como é que você vê essa situação? Quais são suas propostas? Para falar do saneamento, eu acho que a gente acaba tendo que falar um pouco sobre, voltar um pouco sobre a história do crescimento econômico, para a gente ver a importância que tem o saneamento. Como nós falamos no bloco anterior, nós não vamos para caminho de feira, nós não podemos ir para caminho do turismo. Quem está falando de indústria também, por exemplo, não tem muito o que fazer, gente, sabe? Indústria, para chegar agora em época de pandemia, em recessão, o que vai ser mais fácil? Você pegar uma indústria, construir uma sede, trazer maquinário, etc. e tal, ou ir para a indústria sede e apertar um botão? É uma coisa chamada capacidade ociosa. As indústrias estão com capacidade ociosa. Tem máquina preparada, tem funcionário preparado, está tudo ali esperando você ter gente que compre coisas para ele produzir mais. Então, trazer a indústria para os próximos 2 anos é muito difícil, não é a nossa solução. Nós temos que ir para o interior, nós temos que ir para a agricultura. Aí sim a gente começa, e daí a gente começa a falar de saneamento. Muito bem colocado por você. Não é um tema que a gente possa resolver de forma muito simples, porque ele abrange a toda a nossa vida. Saneamento básico abrange tanto a coleta de lixo, de resíduos sólidos, o esgotamento, o abastecimento de água e as drenagens. Essa é a ideia. Então, se nós formos resolver esses problemas todos, em termos de abastecimento de água, nós temos que resolver o problema de plantar árvores. Porque isso que vai aumentar a nossa quantidade de água e isso que vai melhorar a nossa qualidade de água. Se a gente for falar de esgotamento sanitário, a gente vai falar de construção civil e da contratação de cooperativas, de trabalhadoras e trabalhadores para cortar essa cidade fora a fora, ganhar muito dinheiro e a gente botar todo esse esgotamento que nós precisamos. E a gente pode fazer uma negociação com a Enel e conseguir fazer com que ela desça aqueles cabos para a gente poder ter essa solução apresentada. Isso faz parte de negociação, pressão política, aquelas reuniões que vai o prefeito, mais 10 secretários, sabe, com um cabrinho ali da empresa. É isso. Entendeu? É fazer pressão, é fazer política. Porque a gente vai abrir a cidade, vai abrir os buracos, pega esses cabos e bota. Então, olha a dimensão de que nós estamos falando. E, além disso, nós estamos falando de população vulnerável, que hoje trabalha recolhendo lixo de forma completamente inóspita, que ela precisa estar preparada, uniformizadazinha, com proteção, etc. e tal, com uma esteira passando. Então, é muita coisa para a gente organizar no saneamento básico. E a gente quase que jogou fora isso. Ano passado foi um susto. Na verdade, eu meio que comecei a cadenciar para a política por causa das bobagens que estavam sendo feitas em relação a toda a área
de saneamento básico. Começou com o lance do lixo e terminou com a coisa da água. A gente quase privatizou. E eu vou explicar agora a importância, a bobagem que seria se a gente tivesse privatizado aquela água. Porque a Teresópolis Saneamento Ambiental, a autarquia que a gente vai criar, e está sugerindo esse nome, se a gente for eleito, essa empresa, ela, de cara, se assumir as contas de água, consegue uma arrecadação em conta feita em papel de pão, entre 25 e 30 milhões de reais. Que dinheiro é esse? É o dinheiro da gente que a gente paga a conta de água todo mês. Por que a gente não paga para uma autarquia municipal? Me explica. Quem consegue me explicar por que a gente não paga isso para uma autarquia municipal? Porque nós não temos autarquia municipal. Porque nós não temos pessoas que pensam no município com a necessidade de ter um município de um Estado empreendedor, um Estado que vai interferir na economia para poder fazer com que as pessoas mudem a sua perspectiva de ganhos econômicos. Nós não temos gente assim, nós não temos mais esse político assim. Nós não temos. Eu espero que eu esteja à altura, junto com o meu grupo, de chegar a algo assim. Mas aqui, dos candidatos que nós não temos. Então, o que acontece? Nós conseguiríamos 30 milhões de reais para arrecadar essas contas de água. Se lembra da LRF, que eu falei? Que 50% é o limite para a gente gastar de pessoal? A gente consegue montar uma autarquia dessa gastando 6 milhões por mês, por ano. Com 6 milhões por ano, o que a gente faz? A gente monta a autarquia, faz o recolhimento de dinheiro, e aí sobra, dos 15 milhões para os 6, sobra aí esses 9 milhões de reais em que a gente pode usar de limite na LRF. Aí, ganhamos, acabamos de ganhar. 9 milhões de reais para usar na LRF. Não quer dizer que a gente vai usar o dinheiro, entendeu? Mas a gente usa o limite, porque o orçamento engorda em 30 milhões e a gente ganha 9 milhões na LRF. Então, eu já ganhei 20 milhões, aumentando para 22% a contribuição patronal, o funcionário não tem nada a ver com isso, junto com a conversão de professores e médicos em funcionários públicos, e agora acabo de ganhar mais 9 milhões de reais na LRF, e não tem mais desculpa para você não fazer os reajustes, etc. E tal. Vai depender do modelo econômico que a gente impor, que a gente colocar, não do limite. Essa parte fiscal a gente já resolveu. Então, voltando à Tereza. Quando a gente criar a Tereza, a gente já resolve esse problema. E o que a gente vai ter que fazer? A gente primeiro tem que resolver o problema de abastecimento de água. Vamos pensar no abastecimento de água. O abastecimento de água, a gente recebe água lá pelo Rio Preto, vem água de Vargem Grande, Vieira, Bom Sucesso. Esses três, e mais parte do interior, são 60% da área de Teresópolis. Nossa água, que a gente bebe aqui na várzea, vem de lá. Porque ela vem escoada dali, vai parar no Rio Preto. Antes do Rio Preto chegar no Paquequer, bombeia aquela água e vem aqui para a várzea, a gente bebe. Então, meu amigo, se a gente quiser pensar em abastecimento de água, a gente tem que pensar em agrotóxico que está sendo usado lá no interior. Então, quando a gente pensa em agrotóxico sendo usado no interior, a gente tem que começar a fazer uma mudança de agricultura, para a gente ter uma agricultura mais agroecológica, para a gente não beber agrotóxico. Para a gente não beber agrotóxico. Que coisa mais óbvia do que isso? E o campo, quando a gente olha para o interior e entende que o interior não é só um produtor de comida, mas são pessoas, nossos primos, familiares, amigos, que estão lá e a gente precisa olhar para o interior com esse olhar, a gente vai para o interior e a gente vai ver o que o interior está precisando para poder fazer e ajudar nessa conversão, se é interessante para ele, porque tem que ser uma situação de ganha-ganha. A gente ganha numa qualidade de água melhor, mas ele tem que ganhar também, porque perder ele não pode, porque perder o interior já está perdendo há décadas. O preço do alface não muda há 15 anos. A couve há 10 anos atrás era 20, hoje é 30 centavos. Então, assim, a gente não pode fazer uma coisa que é boa para cá e ruim para lá. Então, tem que ser uma situação de ganha-ganha. E dá. Porque quando você começa a vir para uma produção mais agroecológica, o preço fica mais caro. Só que ele tem essa insegurança de fazer a mudança de uma estrutura econômica no interior, que está toda certinha ali, com o agrotóxico, com o cara que vende para ele, com adubo químico, com o cara que ele vai fazer, vai atravessar o produto dele, etc. e tal, parará. Então, a gente tem que garantir alguma coisa. Como é que a gente vai garantir com isso? 20 milhões de reais que a gente tem para comprar alimento. A gente vai comprar alimento desse cara, direto. Para que a gente fica gastando dinheiro com bem nutritiva, com Milano, com etc, etc?
Vamos trazer dinheiro para essa rapaziada, para os nossos primos, nossos amigos, nossos munícipes. Esse, a gente, com 20 milhões de reais, começa a comprar alimento com ele e negocia. Aí a gente negocia. Olha, vamos aumentar essa mata ciliar, vamos, etc. e tal. Então, quem tem que fazer isso, parte disso, quem tem que fazer é uma empresa de saneamento, porque ela vai querer aumentar a área de mata ciliar, é interesse dela aumentar a área, a mata ciliar, a mata ali da beira de rio. É interesse dela de melhorar a qualidade de água. Depois a gente vai ter que construir a rede de esgoto, contratando cooperativas de trabalhadoras e trabalhadores para fazer isso, e nós vamos precisar entrar junto com o poder público, no caso diretamente a prefeitura, não a autarquia, para poder ir nas escolas, explicar as coisas, começar uma capacitação conjunta, e aí a gente utiliza o sistema S de uma forma inteligente. A gente começa a utilizar alguns funcionários do SESI, não precisa fazer o contrato que foi feito ano passado, que a gente gastou R$1 milhão, o 420 contrato com o SENAC, 489 contrato com o SENAI, ou alguma coisa assim. Foi 489, 420, e a gente faz um contrato de quase R$1 milhão com o SENAC e com o Sistema S, e a gente fica correndo atrás de pessoas para fazer o curso. Porra. Não é assim. Então, a gente vai fazer de uma forma muito mais inteligente, criando a necessidade, precisando da ideia, e aí a gente chama o Sistema S específico, naqueles pontos. Como uma empresa dessa, um brinco desse, pode ser... Porque essa Tereza, ela vai resolver todos esses problemas. Ela vai conseguir, e ela tem que negociar com a população, ela vai junto com a prefeitura. Ela vai fazer todo esse trabalho, que é gigantesco, que envolve um trabalho social gigantesco. Isso não quer dizer, quando eu falo trabalho social, que a Tereza vai bancar nada social. Deve bancar alguma coisa, mas não é esse o propósito. É um trabalho de diálogo com a população do interior, com a população dos bairros periféricos, etc. e tal. Uma empresa dessa, que de cara pode sair faturando 30 milhões de reais, é um brinco. E por que eu estou falando disso por que eu comecei a falar de crescimento econômico? Porque é através da construção civil que nós vamos crescer economicamente, não de outra forma. E um dos vetores do crescimento econômico pela construção civil vai ser a gente construir o nosso sistema de esgoto. Portanto, ao construir um sistema de esgoto, ele não é um fetiche, não é um brinde, não é algo que a gente trate de forma com tanto descaso como foi tratado pela prefeitura anterior. Não é dessa forma. Ela é uma pérola, é um brinco, ela vai tirar a gente, ela vai ajudar a gente a gerar emprego, a gerar renda, a aumentar o limite da LRF, a trazer mais 30 milhões para ser gasto aqui no município. E nós vamos criar a moeda social, e com essa moeda social, todo o dinheiro que vier para o município vai ficar rodando aqui no município, e se puder não sair, não vai sair. Através de moeda social. Óbvio que o cara vai ter a liberdade, se quiser sair, ele vai pegar essa moeda social, trocar por real, e vai para Paris, para Bruxelas, vai para onde quiser. Ele não tem isso, mas a gente tem que incentivar, induzir, conduzir a pessoa a gastar esse dinheiro aqui no município. Então, avançando nessa moeda social, que ela é fundamental, uma explicação simples se você me paga para fazer um serviço, eu faço esse serviço, pego R$100 que você me pagou e vou embora, R$100 foram usados uma vez aqui. Inclusive, você recolheu o ISS uma vez. Agora, com a moeda social, a gente tende esse dinheiro circular. Então, o mesmo R$100 que você me pagou, eu vou pagar para fazer uma reforma no meu carro, a pessoa que fizer a reforma no meu carro vai pagar a outra para fazer uma manicure, a manicure vai usar para fazer uma faxina na casa dela, a faxina vai usar para comprar uma comida que está no interior, que vai pegar esse dinheiro e usar para comprar adubo do município. E para terminar essa história do saneamento, a gente precisa terminar com chave de ouro, porque fazer a relação do saneamento dentro dele mesmo. Uma vez que nós tenhamos uma Tereza e a gente faça o recolhimento dos recicláveis, que esses recicláveis vão ser vendidos, e quem vai ganhar dinheiro com isso é o catador e o separador lá no Ficha, que talvez não seja no Ficha, seja em outro lugar. Outra parte do resíduo orgânico, do resíduo sólido, é o resíduo orgânico, que nós vamos fazer adubo. E com tem milhões de caminhos para a gente chegar até o adubo. A gente pode gerar biogás, etc, etc, etc.
De alguma forma, nós vamos conversar com as inteligências que nós temos em Teresópolis, mas de alguma forma nós vamos gerar adubo. Com esse adubo nós vamos trocar com o agricultor por comida, para dar comida para as crianças. Então, quando naquele círculo da moeda local, aquele dinheiro parar lá no cara da moeda, no agricultor, o agricultor dá dinheiro para a prefeitura, a moeda local, e compra o adubo. E aí esses R$100 é usado 10, 15, 20 vezes. É o mesmo R$100, só que ele não foi usado só uma vez, ele não vai pagar só o ISS, ele vai pagando o ISS e vai sendo usado por várias pessoas. Bom, Rodrigo, a gente chegou aí na etapa final, só para a gente complementar. Por favor. Um resumo disso tudo que eu pude ouvir aqui de você é que o papel do seu governo em Teresópolis é fazer com que o poder público seja mais ativo, seja o mobilizador desse crescimento como altamente atuante nesse crescimento, né? Não, sem dúvida nenhuma. Se você é isso que eu falo, e é isso que os outros candidatos falam também, só que a maioria, pelo menos os dois principais, não faz a menor ideia de como fazer isso. A gente não só fala que tem que fazer isso, como fala o que deve ser feito, exatamente para não ter surpresa. E essa eleição ser um plebiscito em torno do papel que o município tem que ter sobre a economia. Perfeito. Então a gente chega aí completando os 15 minutos desse nosso terceiro bloco, agradecendo muito aqui toda essa explicação, porque foi bem didático mesmo. Você chegou a mostrar o começo, meio e fim de todas as suas ideias. Eu acho que é isso que importa, né? Para você que está aí querendo conhecer o candidato, o Rodrigo Koblitz, que está aqui, veio participar dessa série de entrevistas, é o primeiro dessa série de entrevistas com os prefeitos, que veio aqui falar com a gente. Na próxima entrevista, nesta quinta-feira, o convidado é o atual prefeito, o candidato à reeleição Vinícius Clausen, do PSC. Te aguardo ele aqui também para trazer todas as suas explanações, para você conhecer qual é o projeto dele aqui para Teresópolis. Agradecendo também ao apoio da Polícia Militar, do 30º Batalhão de Polícia Militar, que também está dando apoio a todo esse trabalho. É muito legal, muito interessante a gente poder contar com esse apoio. Enfim, a Justiça Eleitoral, que também apoia esse projeto, para que você, eleitor, vote bem no dia 15 de novembro. Sendo que ainda falta o complemento, né? O candidato tem mais 3 minutos agora para discorrer livremente, conversar diretamente com você, dar suas considerações finais. E eu vou, então, agora liberar o tempo para você. Rodrigo, fica à vontade. Muito obrigado por esse convite. É um prazer expor as ideias. Essas ideias, elas não vieram da cabeça de uma pessoa, são ideias que estão sendo construídas coletivamente, posso dizer, sem medo de errar, que com as melhores inteligências de Teresópolis, todo mundo está dando contribuições para, não só do pessoal, mas pessoas que estão de fora, mas que estão perto, que estão dando ideias, pessoas que nunca foram, inclusive, do pessoal, que estão dando ideias, estão contribuindo, estão ajustando. Agora, gente, vamos ter um papo assim muito sério sobre o que vai acontecer no município. Nós estamos saindo de uma pandemia, que, na verdade, a gente não sabe direito quando nós vamos sair dessa pandemia, mas nós estamos com os limites da UPA batendo a ocupação de 31 vagas várias vezes. Nós temos um gravíssimo problema de saúde para resolver. O que nós vamos fazer depois dessa pandemia? É isso que você precisa se preocupar. Porque é por esse caminho que nós vamos tentar dar um outro olhar para Teresópolis. Quando a gente olha para o povo, quando a gente traz Perpétuo Espanhol, Quinta Lebrão e todo mundo para o centro da arena política do município, a gente diminui a desigualdade. Trazer emprego para essas pessoas não é caridade, é necessidade. É necessidade da gente trazer essas pessoas para a vida econômica, que elas já estão, mas incluir mais ainda, sabe? Incluir mais ainda. Não deixar ninguém à margem, porque a margem fica marginalizado. Todo mundo tem que participar do nosso sistema. O nosso sistema engloba todo mundo, porque o nosso braço, o nosso coração é muito grande. A gente traz todo mundo para o sistema, a nossa sociedade vira uma só, no melhor possível, e a gente traz a cultura, a gente traz a educação, a gente cria, a partir dessa inclusão, a partir da distribuição de recursos de forma inteligente, a gente vai criar nessa cepa de crescimento econômico, de inclusão social, de inclusão educacional, de aprendizado de todos nós,
pelo que nós temos escutado pelos outros, pela cultura do rap, por trazer essa cultura que está, às vezes, na periferia, trazer para o centro do município de Teresópolis. É dessa forma que nós vamos encontrar a nova Teresópolis. Eu não sei qual vai ser ainda, eu confesso, eu não sei qual vai ser, mas é essa cepa cultural, de desenvolvimento econômico e educacional que nós vamos criar a nossa cultura, vamos continuar a nossa cultura, transformando o nosso mundo, certamente no mundo melhor. Sabe por quê? Porque é um mundo menos desigual, é um mundo com as pessoas se olhando mais como irmãos e como irmãs. Rodrigo e Adriana, 50, beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Obrigado, candidato. Então, chegamos aí aos 3 minutos propostos aí para as considerações finais, agradecendo muito mais uma vez sua presença e lembrando que continua essa série, né? O primeiro entrevistado dos prefeitáveis, né? Dos candidatos a prefeito de Teresópolis, na sequência, Vinícius Clausen, e a ordem vai ser mantida na mesma ordem que foram os candidatos a vice. Vinícius Clausen, depois Geraldo Menezes do PDT, Alex Castelar do DEM, Luiz Ribeiro do PSDB, Leandro Neves do Avante e Pedro Gil do Patriota. Até o dia 12 de novembro você acompanha aqui sempre ao vivo às 19 horas e reprises em nossa programação. E também você confere nas nossas redes sociais aí para você curtir, compartilhar, chamar as pessoas aí para assistirem também, tirar suas dúvidas, conhecer os candidatos. Agradecendo muito a sua audiência, a gente encerra aqui então essa entrevista de hoje e lembrando a você para ficar ligado aqui na nossa programação para você ficar sempre bem informado. Até a próxima.